Ed Renekiewicz é herege e finge que não é, diz Iago Martins. As polêmicas envolvendo o pastor Ed Renekiewicz voltaram à tona após um evento na Igreja Batista de Água Branca, ao BAB, em que sua proposta de atualizar a Bíblia voltou a ser debatida. Outro pastor batista, Iago Martins, afirmou categoricamente que o considera um herege que tenta se camuflar na ortodoxia. A frase em que propõe atualizar a Bíblia fazia parte de um sermão em que dizia que a Bíblia não era suficiente. Posteriormente, em tréplica às críticas que sofreu, Ed Renekiewicz afirmou que não crê na inerância da Bíblia no que se refere às legislações. Agora, no evento A Bíblia Fala Hoje, transmitido no canal Conversas Pastorais do YouTube, o tema voltou a ser discutido, e a posição evidenciada pelos participantes foi de que somente os textos em que a Bíblia reproduz declarações de Jesus são inerrantes. Diante disso, o pastor Iago Martins comentou o retorno da discussão sobre as Escrituras no canal Dois Dedos de Teologia. Acho Ed Renekiewicz muito polêmico mesmo. Tenho muitos problemas com o Kiewicz. Acho que ele fala muita heresia. Ele é herege e finge que não é. A coisa que mais dá raiva no Kiewicz, ele é herege e finge que não é. Crê numas heresias completamente absurdas, mas finge que é ortodoxo. Não tem coragem, muitas vezes, de botar a boca no trombone. Acerca das heresias. Agora, de 2 anos para cá, ele ficou mais claro, parou de ficar fingindo que não é o que é, reiterou Martins. A hipótese de um diálogo para melhor compreensão das ideias do pastor da UBAB foi descartada por ele. Eu sei que essa ponte está queimada há muito tempo. Kiewicz é um cara que eu queria conhecer? Hoje, não, porque seria um lixo uma conversa dessa. Se um dia eu sentasse com Kiewicz, ia ser para eu ficar me explicando sobre as coisas que eu falei na internet sobre ele. Não sei se teria clima para uma conversa dessa. Sabe o que eu gostaria? Do Kiewicz não saber que eu existo, não soubesse minhas opiniões sobre ele, e um dia sentar e tomar um café com o Kiewicz, e ouvir as coisas da cabeça dele. Tenho muita vontade de entender mais a cabeça do Kiewicz, mas eu sei que essa ponte está queimada há muito tempo, acrescentou. Ao final, o pastor da Igreja Batista Manaim, em Fortaleza, CE, demonstrou toda sua indignação com as declarações de Kiewicz sobre as Escrituras. A Bíblia é inerrante. Ir contra a inerrância da Bíblia é heresia. Vai dizer que a Bíblia não é inerrante? Ainda Conversas Pastorais, temporada 2024. Estamos chique. Hoje, muito especial, nosso primeiro encontro do ano, março, e vamos até o final do ano, se Deus quiser, até o nosso congresso em outubro. Começamos hoje uma boa caminhada com os nossos encontros mensais, e hoje temos a alegria muito especial de oferecer a você o livro do Conversas Pastorais, lançamento do nosso livro do Conversas Pastorais, Pastoreando no Caos, a arte da escuta e da conversação no contemporâneo. Então está à sua disposição, editora Recriar, palmas, e lá no final, no estande da editora Recriar, lá no lounge você tem acesso ao nosso livro, a alegria de colocar nas suas mãos um texto que foi preparado, editado, organizado pelos 2 amigos pastores da nossa comunidade do Conversas Pastorais. Eu queria chamá-los aqui para agradecê-los e honrá-los como merecem. Alonso Gonçalves e Jonathan Menezes, por favor. Doutor Alonso Gonçalves, doutor Jonathan Menezes. É assim, a gente vai fazer. O que você preparou? E mesmo se as lágrimas me detêm, tu és Deus, este é teu melhor para mim. Hoje pra você não deu, tá? Tô sem palavras. Acho que a única palavra que eu posso te dizer hoje é não. Com certeza a música não é tua praia não, velho. Seja muito bem-vindo a Dois Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você está nos escritórios do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura. E este é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para perguntas curtas, hoje lá do Instagram. Ah não, Me perdi aqui, desculpe.
Vamos tentar? Hoje, dos membros do canal. Os membros do canal mandaram perguntas, e aí são os membros do canal que vão figurar hoje aqui. E algo que me parece, o pessoal se empolgou demais, mandaram as perguntas gigantescas, eu não li ainda as perguntas, só vi que tinha pergunta grande. E aí vamos lá responder as perguntas. Vocês sabem que quando é pergunta dos membros, o pessoal, né, bota pra lascar. Então vamos lá. Lembrando que pra ser membro do canal, você clica aqui embaixo em Seja Membro, paga uma pequena bagatela por mês, tem faixas diferentes de valores com benefícios diferentes. Todos os membros participam de um grupo no Telegram comigo e tem acesso a um programa exclusivo chamado De Carona com o Pastor, onde a gente conversa sobre vida devocional, vida com Deus, de forma bem mais íntima e pessoal. Se você quiser fazer parte desse maravilhoso grupo que ajuda a sustentar o 2D Teologia, só entrar aí. Assim que Deus criou o homem, deu a ele domínio sobre tudo que existe na terra. Esse domínio passou ao diabo após o evento da queda do homem. Por que esse domínio passou para o diabo? Calma lá, peraí, vamos lá, vamos devagar. Pergunta aqui do Weber. O tipo de domínio que Adão e Eva recebem na criação não é o mesmo tipo de domínio que Satanás recebe sobre o mundo. O nosso domínio está relacionado a um tipo de força de governo. Nós governamos o mundo, nós gerenciamos a criação. Satanás não gerencia a criação. Satanás não cuida da criação. Esse é o nosso domínio. Nós demonstramos a presença de Deus e a verdade de Deus no mundo através do nosso cuidado, através de sermos mordomos dessa criação de Deus. Satanás não faz isso. Satanás tem poder de influência, tem um tipo de autoridade espiritual sobre o mundo, mas Satanás não está gerenciando o mundo. Da mesma forma que nós não temos autoridade espiritual sobre o mundo. São tipos de governo, tipos de autoridade completamente diferentes. A autoridade de Satanás é uma autoridade espiritual de fazer o mal, de prejudicar e machucar e trazer homens ao caminho do erro. A nossa é de gerenciar, cuidar e desenvolver a criação do Senhor. Então não houve nenhuma transferência de domínio do homem para o diabo com a queda, não. São duas coisas bem diferentes. Pergunta aqui do Gil. Se o inferno é eterno, Deus não irá acabar com o mal e o sofrimento de forma absoluta nunca? Então, vamos começar só com uma definição de linguagem aqui, tá? A Escritura fala que o inferno é o estado intermediário daqueles que são punidos. Assim como o céu é o estado intermediário daqueles que são salvos. Quem morre hoje sem Deus vai pra onde? Vai pro inferno. Mas um dia, quem está nos céus virá habitar eternamente na terra, e um dia o inferno será lançado do lago de fogo. Então, inferno é o termo que nós usamos para o estado intermediário daqueles que morrem sem Cristo hoje. Qual é o estado eterno? É o lago de fogo. É diferente do inferno. E aí a pergunta que vai é, Deus não vai acabar com o mal nunca? Vai. Porque o mal moral vai acabar, ou seja, não haverá mais pecado naqueles que são salvos, nos eleitos. Aqueles que estão no inferno estarão sendo punidos em justiça para sempre. O inferno não representa maldade divina, mas justiça divina, pagando aquilo que merecemos por pecarmos contra um Deus que é infinito, eterno e justo. E algo mais não parece desproporcional? Tem um vídeo inteiro aqui no canal sobre o inferno, sobre explicar também essa questão da proporcionalidade, mas eu pequei durante uma vida. Vou passar a eternidade sendo punido por isso? Tá tudo bem explicadinho lá. Precisa de uma explicação um pouco longa, né? Então não dá nem pra explicar no vídeo curto desse, mas tá tudo lá, só no nosso vídeo sobre inferno. Oi, pastor Iago, minha pergunta é sobre sola escritura e como provar biblicamente ela. Pergunta do Jonathan. A gente tem um problema, tá? Dizer, precisamos provar biblicamente o sola escritura. Porque sim, a escritura apresenta a si mesmo como uma autoridade suficiente. A própria escritura diz que ela, a escritura, é suficiente para o ensino, para a instrução, para a correção na justiça, tá? Em 2 Timóteo 3 e 4. De modo que a escritura diz que ela própria é suficiente. Isso está bem explicado no nosso vídeo sobre sola escritura aqui no canal. Qual é o contra-argumento católico, geralmente? Mas ali Paulo está falando do Antigo Testamento, não do Novo Testamento. Mas esse é um erro muito comum nos círculos católicos que ignora o fato de que Paulo já sabia que estava escrevendo escritura. Paulo descreve os seus textos como escritura, ele fala de seus textos como mandamento de Jesus Cristo. Pedro chega a chamar os escritos de Paulo de escritura em paralelo com o Antigo Testamento. Então é muito claro que os apóstolos sabiam que o que eles estavam escrevendo era adição à revelação do Antigo Testamento. Então aquilo que eles falam sobre a escritura, se referindo de alguma forma à Antiga Aliança, também se refere ao que eles escrevem agora na Nova Aliança, até mais. Então quando Paulo fala que toda a escritura era útil para o ensino, e usa o termo suficiente para falar de tudo aquilo que é concernente à fé e à piedade, ele está deixando claro que a escritura é suficiente para tudo. Não precisamos de nada além da escritura. Ou seja, nós temos a escritura estabelecendo a si mesmo como um texto suficiente. Qual é o contra-argumento católico? Mas aí qual é a escritura? Qual é o texto da escritura? Quem definiu isso foi a Igreja Católica. A gente vai aguentar? Não. Quem definiu isso foram os apóstolos. Foram os apóstolos que criaram o cânon. Esse cânon foi só recebido pela Igreja. A Igreja não teve que criar um cânon, a Igreja não teve que definir um cânon, a Igreja simplesmente recebeu um cânon que foi dado pelos 12 apóstolos. Como cremos que os 12 apóstolos são o fundamento da Igreja, nós ficamos com o cânon que os apóstolos nos deram por meio das cartas que foram escritas e enviadas para as igrejas. Você vai dizer, Iago, mas essa informação não está no cânon. A informação de qual é a Bíblia não está dentro da Bíblia. Mas isso é uma petição de princípio muito esquisita. É como se a Bíblia tivesse que ensinar gramática de si mesma para ser interpretada. Ou se na própria Bíblia tivesse que ter um manual de grego, sei lá, para a gente poder ler. Existe uma série de informações que são paralelas e derivadas ou pressupostas à Escritura, que são importantes para a gente ler a Escritura. Isso vai contra o sola Escritura, porque a gente tem que aprender grego por meio de estudo de linguagem,
ou porque a gente sabe qual é o cânon por meio da história do envio das cartas dos apóstolos? Claro que não. Nós não estamos dizendo que a Escritura possui todas as verdades que existem no mundo, ou mesmo todas as verdades sobre ela própria. Estamos dizendo que tudo aquilo que está revelado na Escritura é suficiente para a fé e para a piedade, e não há nenhuma outra revelação além da Escritura que possa ir contra a Escritura, possa complementar a Escritura, ou que seja necessária para uma vida de fé, uma vida de piedade. Eu tenho vontade de pegar o meu mini curso sobre formação da Bíblia inteiro e colocar aqui na